Algumas pessoas me pediram esse relato antigo pessoal. Em meus relatórios ufológicos, consta que houve 4 ondas ufológicas em Itupeva entre os anos de 1996 ao ano 2000. A primeira onda começou em 21 de janeiro de 1996, um dia após o caso ufológico ocorrido na cidade de Varginha, Minas Gerais. No bairro Santa Elisa, testemunhas observaram luzes amarelas intermitentes vindas de um OVNI nas proximidades da divisa de Itupeva com Indaiatuba, na direção de um morro. A aparição foi breve e o objeto desapareceu atrás do morro. Moradores locais afirmaram que frequentemente viam uma luz semelhante a uma bola de fogo subindo e descendo em uma mata da região. Em 22 de janeiro de 1996, por volta das 2 horas da madrugada, 2 moradores do bairro Pinheiros testemunharam uma forte luminosidade parada sobre a cidade de Itupeva, que alternava entre as cores amarela e verde. Em seguida, viram um OVNI de formato arredondado que se moveu rapidamente atrás de um morro. Em 26 de dezembro de 1996, um OVNI vindo da Serra do Japi em Jundiaí parou sobre a residência da testemunha na rua Xisto Araripe Paraíso, em Itupeva. O objeto respondeu aos chamados da testemunha e depois continuou em direção ao bairro de Monte Serra. Acredita-se que esse objeto seja o mesmo que desceu lá 4 meses depois. A segunda onda ufológica incluiu o caso de Monte Serra em abril de 1997, juntamente com relatos de avistamentos no bairro Medeiros em Jundiaí. Uma senhora também relatou ter visto uma nave durante o dia, vindo da Serra do Japi e indo em direção a Itupeva. Além disso, houve um caso de avistamento de OVNI na cidade de Indaiatuba, perto da divisa com Itupeva, que foi amplamente reportado na imprensa local. A terceira onda ufológica começou na véspera do aniversário da testemunha, em 16 de agosto de 1997, quando um OVNI ficou sobre a cidade de Itupeva por cerca de 20 minutos, deixando cair resíduos que posteriormente foram associados ao incêndio em Monte Serra ocorrido em 26 de abril. Outros avistamentos foram relatados por pessoas que trabalhavam cedo e avistavam objetos nos céus de Itupeva por volta das 5 horas da madrugada. Esses incidentes foram acompanhados e divulgados pelo repórter do jornal Expressão de Itupeva, Valcir Moraes. A quarta onda ufológica ocorreu de 1997 a 2000, com numerosos avistamentos e até mesmo uma filmagem de luzes sobre a cidade. Relatos incluíram avistamentos de um OVNI sobre a Avenida Itália em Itupeva e 2 avistamentos consecutivos de um objeto luminoso sobre a casa da testemunha. Quanto ao caso de Monte Serra, a testemunha relembra que ocorreu em um sábado, por volta das 24h45. A família de Rockmin estava voltando de um casamento quando avistaram uma luz avermelhada. Mais tarde, na varanda de sua casa, viram luzes coloridas girando lentamente a certa altura do solo e, em seguida, viram 4 seres vestidos com capas brancas que andavam em volta da nave com dificuldade. Ouviram vozes estranhas à distância e depois ao lado de seu quarto, quando já estavam deitados, com muito medo. Testes de áudio realizados por um ufólogo concluíram que as vozes não poderiam ser ouvidas a essa distância, e as pessoas do sítio vizinho também não as ouviram. O dia seguinte ao incidente, o proprietário do local encontrou um círculo queimado com 4 pontas, uma grande quantidade de pó branco semelhante a cinzas, e o solo queimado. Outro repórter do jornal Correio Popular de Campinas descreveu uma marca de 10 metros de diâmetro no capim amassado, com uma esfera menor no centro, coberta por um pó branco sem cheiro e textura fina. Sob a camada de cinzas, o solo estava queimado. Amostras dos materiais foram recolhidas e submetidas a análises, que revelaram a composição dos materiais como silício, alumínio, potássio, ferro, cálcio e titânio. Essa evidência foi considerada como prova de que não se tratava de uma fogueira comum, como alegado por alguns. A testemunha soube do caso de Monte Serra através do repórter Paulinho, que trouxe amostras dos materiais recolhidos no local. Eventualmente, as amostras foram analisadas gratuitamente por uma pessoa que trabalhava na Unicamp, e o laudo foi intitulado Materiais encontrados em campo de pouso de naves extraterrestres. Embora o laudo não tenha sido assinado pela pessoa que o forneceu,
concluiu-se que os materiais não eram consistentes com uma fogueira, corroborando a natureza incomum do incidente. O caso de Itupeva foi classificado como um contato de segundo grau devido à marca no solo e à análise dos materiais, e possivelmente também de terceiro grau devido ao avistamento dos seres e suas vozes estranhas. Se gostou do vídeo, deixe seu like, pessoal. O caso de Monte Serra, por sua vez, se destacou como um evento de contato ufológico de grau notável. Ocorrências como essa deixaram marcas profundas na cidade de Itupeva e nas memórias das testemunhas. A marca no solo, as análises dos materiais e os avistamentos de seres misteriosos com vozes estranhas acrescentaram uma camada de enigma a essa experiência. Embora o laudo sobre os materiais encontrados não tenha sido assinado pelo responsável, sua composição singular, com elementos não condizentes com uma simples fogueira, tornou o caso de Monte Serra uma evidência intrigante de encontros com o desconhecido. Esses acontecimentos ufológicos continuam a ser um tópico fascinante na região de Itupeva, deixando para trás um legado de mistério e questionamentos não resolvidos. O caso de Monte Serra, por sua vez, permanece como um dos eventos ufológicos mais notáveis da região de Itupeva. A marca no solo, as análises dos materiais e os avistamentos dos seres misteriosos com vozes estranhas adicionaram uma camada de mistério insondável a essa experiência singular. Embora o laudo sobre os materiais encontrados não tenha sido assinado pelo responsável, a composição singular desses materiais, com elementos que não se encaixam nas explicações convencionais, mantém o caso de Monte Serra como uma evidência intrigante de encontros com o desconhecido. À medida que esse enigma continua a envolver a cidade de Itupeva e seus habitantes, expressamos nossa gratidão à Sra. Helenice por compartilhar suas experiências e informações conosco. A história desses eventos ufológicos permanecerá como parte integrante do folclore e do mistério da região. Agradecemos sinceramente pela oportunidade de explorar esse fascinante capítulo da história e esperamos que mais respostas e descobertas possam surgir no futuro. O caso de avistamento em Monte Serra, Itupeva, é de fato significativo para a ufologia no Brasil. Ele se destaca como um dos incidentes mais notáveis envolvendo avistamentos de objetos voadores não identificados e possíveis interações com entidades desconhecidas. Existem várias razões pelas quais esse caso é importante. Evidências físicas, a presença de marcas no solo, a análise dos materiais e os relatos de testemunhas fornecem evidências físicas que desafiam explicações convencionais. Isso atrai a atenção dos pesquisadores ufológicos e cientistas que buscam entender fenômenos inexplicáveis. Contato de segundo grau. O caso foi classificado como um contato de segundo grau devido às evidências físicas, como as marcas no solo. Isso implica que não se trata apenas de avistamentos de objetos no céu, mas também de algum tipo de interação física ou evidência deixada para trás. Testemunhas confiáveis. O incidente envolveu testemunhas confiáveis, como Rockman e sua família, que forneceram relatos detalhados e consistentes dos eventos. A credibilidade das testemunhas é fundamental para a investigação ufológica. Desafio às explicações convencionais. O caso desafia as explicações convencionais, como fogueiras ou fenômenos naturais, oferecendo uma oportunidade para a comunidade científica e ufológica explorar possibilidades alternativas. Investigação ufológica. A presença de um ufólogo e a análise de materiais por especialistas adicionaram credibilidade à investigação, destacando a importância do caso no contexto da ufologia no Brasil. Permanente fonte de estudo. Casos como este continuam a ser estudados ao longo do tempo, à medida que novas tecnologias e métodos de análise se tornam disponíveis. Isso contribui para o acúmulo de conhecimento na área da ufologia. Portanto, o caso de avistamento em Monte Serra, Itupeva, é significativo tanto em termos de seu impacto nas investigações ufológicas quanto como um exemplo de como avistamentos e interações inexplicáveis podem desafiar nossa compreensão convencional do mundo. Obrigado por assistir até o final, pessoal.